deusas na espiritualidade é uma figura multifacetada que podem representar vários tipos de coisas, situações na nossa vida, no nosso cotidiano. Mas o que seria uma figura multifacetada? Imagine-se o seguinte, temos uma estátua de uma deusa, aqui uma representação de uma estátua de uma deusa. Essa mesma estátua pode representar a figura espiritual de uma divindade real, mas ao mesmo tempo, para outras pessoas, podem representar algum tipo de amuleto de sorte, de proteção, e para as outras pessoas podem ser apenas uma representação de algum tipo de situação na nossa sociedade. E além disso, essa estátua pode ter 1001 outras representações de algo. Então as deusas nada mais são do que uma figura multifacetada, que pode ter uma representação de várias outras coisas. Para mim pode significar algo, para você pode significar alguma outra coisa, e para outra pessoa pode significar outra coisa. Então elas são vistas como um símbolo de divindade, mas também podem ser algum tipo de objeto de proteção, de sorte, ou até mesmo uma representação de algo. E vamos explorar ainda mais as multifacetas que as deusas na espiritualidade nos proporcionam. Mas da onde surgiu as deusas na espiritualidade? Elas são reais? Ou são só arquétipos criados pela humanidade para superar algum tipo de obstáculo ou para trazer algum tipo de poder para a gente? Vamos explorar ainda mais sobre isso. A origem das deusas, em certo, não se tem uma origem certa sobre a origem das divindades, porque não existem registros históricos das origens das divindades, tá bom? No entanto, vamos pegar o seguinte: representações de relatos de pessoas. Muitas pessoas têm relatos e acreditam de que as deusas são sim seres espirituais que existem de verdade e que nos ajudam, nos guiam na nossa vida, nos dando caminhos, nos dando dinheiro, abundância, prosperidade em tudo que a gente precisar. É como se fosse uma guia que está nos conduzindo na nossa evolução aqui na Terra. Isso é um tipo de faceta das divindades. É uma faceta que eu também acredito e também já tive experiência com divindades reais. Exemplo de divindades que me ajudaram muito na minha vida foi a deusa Ísis e a deusa Flidias. A deusa Ísis, que é a deusa da magia e do amor no Antigo Egito, e a deusa Flidias, que é a deusa das fadas e das florestas. Então, eu já vi elas pessoalmente em projeção astral, apareceram para mim muitas vezes. Então eu acredito sim que as deusas não são apenas uma representação de algum tipo de arquétipo, mas também são divindades reais. Então não se tem um exato momento da história presente, de onde elas surgiram, quando surgiram, se foi invenção do pessoal, porque existem vários relatos da existência delas, de verdade, de várias pessoas. No entanto, elas também podem ser vistas como algum tipo de arquétipo para a representação de algo e para atrair algum tipo de algo que a gente deseja. Se você pegar relatos históricos, esses são relatos históricos, você pegar que tem muitas divindades, deusas femininas que surgiram para atribuir algum tipo de arquétipo na humanidade. Por exemplo, a deusa mãe da fertilidade, a deusa da abundância, é para representar que a femininidade ela dá aí o poder de gerar vida, de gerar abundância. Uma mãe que amamenta o seu filho, uma mãe que gera o filho, cuida do filho. Então, tem muitas deusas em si que foram, vamos dizer assim, entre aspas, criadas, porque a gente não sabe ao certo se realmente foram criadas, mas tem muitos relatos que elas foram uma representação de algum tipo de vamos dizer assim, um atributo feminino, entende? Por isso a gente vê muitas deusas de prosperidade, de abundância, que pode representar a mãe gerando filho, a mãe cuidando do filho, alimentando um filho, que pode representar a questão da abundância que as divindades femininas podem representar. No entanto, se você pegar divindades de guerras que atribuíam a guerras, e você vê os países que elas têm mais culto em si antigamente, porque antigamente era muito mais regido o culto dessas divindades, elas podem aí representar algum tipo de situação. Por exemplo, questão de vencer guerras, batalhas. Então nisso eles poderiam sim ter criado divindades femininas que representam o poder da mulher na guerra, porque não era só homem que lutava e guerreava, mulheres também antigamente iam ali e enfrentavam suas próprias batalhas. Então essas divindades também podem sim ter sido criadas para representar algum tipo de atributo feminino na guerra, na batalha.
Se você pegar outros exemplos de divindades, antigamente as pessoas não tinham noção de como as coisas funcionavam. Então por isso tem Deus do raio, deusa do amor, sabe? Eles não sabiam como as coisas funcionavam. Então por isso atribuíam essas habilidades, esses poderes para uma divindade maior. Por isso eles usavam a representação feminina e colocavam como algo maior, como uma divindade, como uma deusa. No entanto, vale lembrar também que não é apenas utilizado para atribuir algum tipo de fenômeno não explicável pela humanidade, mas também tem relatos reais que pessoas que já tiveram contato com essas divindades e ganharam muita prosperidade, ganharam uma guia, uma amizade muito verdadeira com essas entidades femininas, tá bom? No entanto, vale lembrar também que elas também, esses arquétipos de multifacetas que essas divindades apresentam, podem ter sido sim algum tipo de amuleto de sorte que passou de geração em geração, que trouxe aí as histórias. No entanto, vale lembrar também que essas figuras multifacetadas pode ser a mistura de várias e várias religiões e crenças espirituais. Então, não necessariamente uma deusa da guerra foi criada por conta que eles estavam enfrentando alguma guerra e precisavam de sorte. Mas, na verdade, pode ser a junção de dois povos que acreditavam numa deusa X e a outra que acreditava numa deusa Y, e nisso fizeram a junção. Nossa, a história da sua deusa é muito parecida com a minha, só que ela é igual à minha, só que a minha me traz prosperidade e a sua traz poder de guerra para vencer os obstáculos. Então, será que é a mesma deusa? Então eles pegaram e juntaram essas divindades e tornaram uma só. Por isso tem divindades que têm vários atributos. Por exemplo, a deusa Ísis, que é a deusa da magia e a deusa do amor, entende? A deusa Flidias, que é a deusa da floresta, mas também é associada à deusa das fadas. Então pode ser uma junção de crenças e até mesmo relatos de deusas diferentes entre aspas, porque ela, para uma pessoa, ela pode ter mostrado uma parte dela, olha, pro Luan aqui eu vou mostrar meu lado amoroso. Só que pra fulaninha, pra Mariazinha, eu vou mostrar meu lado de guerra, que eu consigo vencer os obstáculos. Só que a história, o jeito de falar, o jeito de se comunicar é muito semelhante. Então, nossa, será que é a mesma divindade? E nisso eles podem ter sim juntado essas divindades e tornado uma só. Tanto que se você pegar livros históricos, relatos históricos de divindades, você vai ver muita semelhança de divindades uma com a outra. A história é basicamente muito semelhante. Os aspectos, relatos de experiências quando as pessoas se comunicam com essas divindades. Nossa, ela é desse jeito comigo, ela é igualzinha comigo também, desse jeito. Só que pra mim ela me ajuda a guiar nos caminhos e pra mim ela dá dinheiro. Só que o jeito é muito semelhante entre elas. O jeito que ela aparece pelas outras pessoas é igual, muito semelhante. E nisso pode gerar uma junção e criando uma nova divindade. Olha, uma divindade da guerra e do amor, uma divindade da magia e da proteção. Então você pode ver que não existe um ponto inicial para trazer a presença dessas divindades. E também elas tanto podem ser divindades reais, na qual eu acredito e tive experiência, mas também eu acredito também que muitas divindades em si, elas não existem de verdade, mas também podem ser algum tipo de arquétipo para representar alguma coisa na sociedade ou trazer algum tipo de poder, tá bom? Um ponto a se lembrar também é que as divindades são espíritos verdadeiros, reais para algumas pessoas. No meu caso, eu tenho muita fé disso, porque eu acredito, já vi pessoalmente, já tive projeções astrais, elas me guiaram e me mostraram o caminho. Por que eu tô falando isso? Porque apesar de serem divindades, elas também evoluem, elas também crescem espiritualmente. Não é só nós humanos que crescemos e amadurecemos, as divindades, tudo no universo está em constante mudança e evolução. Então, muitas das vezes, uma divindade que representa alguma coisa na vida de uma pessoa, naquele momento ela representava aquilo. Naquele momento ela representava um amor, a prosperidade. Só que ela viu que ela precisava crescer e amadurecer também. E às vezes, uma divindade que tem muita semelhança com a outra, nada mais é que são a mesma divindade, só que de maneira mais evoluída, mais crescida. Tudo no universo está em movimento, tudo no universo está em movimento, em circulação.
em crescimento. Então, nada impede também que uma divindade antiga seja a mesma divindade que a gente segue atualmente. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem bobo aqui, vamos dizer assim, em 500 mil anos atrás eu conheci uma divindade, que ela me ajudou a crescer e a prosperar na minha vida. Só que essa divindade, ela cresce, ela evolui, ela tem consciência. Então, 500 mil anos depois, ela também pode ter amadurecido e aprendido coisas novas. Então, aquela divindade que me gerou prosperidade e amor na minha vida, hoje ela cresceu, evoluiu bastante. Hoje ela também pode ter aprendido novas facetas, novos poderes, novas habilidades, se desenvolvido como divindade, aprendido novas coisas. Então, uma divindade que me gerava amor, prosperidade há 500 mil anos atrás, elas também, hoje em dia, ela pode ter aprendido a fazer magia, a fazer proteção, a fazer milagres. E hoje eu sigo uma divindade igual a essa. Nossa, a minha divindade que eu sigo é muito semelhante à divindade antiga de amor e prosperidade. Então, às vezes, essa divindade antiga pode ter crescido e evoluído e amadurecido, e as pessoas pegaram e acharam que é uma divindade diferente. Mas se você vê o aspecto de experiência de pessoas que se comunicam com ela, o jeito dela ser, você vê que é igual, assim, é muito semelhante. Então, às vezes, ela cresceu, amadureceu, aprendeu coisas novas, e pode ser uma divindade que você segue de 500 mil anos de existência, pode ser uma mesma divindade que foi, vamos dizer assim, entre aspas, descoberta atualmente por alguma nova pessoa, através de uma projeção astral. Só que, na verdade, essa divindade nova pode ser uma divindade que já existia há muito tempo atrás. Só que, como ela cresceu e evoluiu, pode ter uma faceta diferente e as pessoas acharem que é alguma outra divindade. Então é interessante ressaltar que não somente as divindades são feitas de uma fusão de crenças e religiões de outras pessoas, mas também podem ser a evolução da própria divindade crescendo e evoluindo através do tempo. Porque no universo, para quem acredita e estuda na espiritualidade, sabe que no universo nada fica parado, tudo evolui, tudo cresce, mesmo que pouco a pouco. Então esse foi o vídeo de hoje sobre a representação das divindades na história da humanidade. Se você gostou do vídeo, não esqueçam de curtir, de me seguir nas redes sociais que estão tudo aí na descrição. Tem algum relato de alguma divindade que você tem que contar? Manda mensagem no meu WhatsApp ou nas minhas redes sociais, me conta a história sua com essa divindade que eu vou trazer aqui para o canal contando o relato de vocês, tá bom? Não esqueçam de curtir, de me seguir nas redes sociais. Quer sugerir temas de vídeos para eu estar gravando, comentando? Deixa aí nos comentários ou me envia nas redes sociais, tá bom? E quem quiser consultar comigo no particular, sou terapeuta holístico, faço regressão de vidas passadas, limpeza de chakras, mapa astrológico, mapa numerológico, leitura de registros acásticos, trabalho de limpeza e adoçamento amoroso, leitura de cartas tarô e cigano também. Quem tiver interessado em marcar um atendimento no particular, chama no meu privado. Muito obrigado, viu? E que Deus abençoe vocês. E não esquece do like aí para me ajudar no meu crescimento.